Deus. Bom dia, hoje nós vamos falar sobre solubilidade, densidade, magnetismo, a partir da página 169 do módulo 3 de Ciências. Solubilidade, então a gente estava falando sobre solubilidade. É a característica é a propriedade de algo que pode ser solúvel, que pode se dissolver em outra substância, ok? Então tá aí no livro, ó. Alguns materiais são solúveis em líquidos, quer dizer, eles se dissolvem. É o caso, ou também pode ser caso de se misturar, tá bom? É o caso do sal de cozinha, que é solúvel na água. Quando um material é dissolvido em um líquido, esses materiais formam uma mistura homogênea. Vamos falar sobre isso aqui. Então, a gente viu que se a gente pegar o sal, jogar na água e misturar, eles vão, se transformar em uma coisa só, água salgada. E a gente viu, então, que esse material, ele é solúvel. E nesse caso, ocorre uma mistura homogênea, tá? Nós temos dois tipos de misturas. A homogênea e a heterogênea. Qual é a diferença de uma para a outra? Homogênea é quando a gente pega duas substâncias e a gente mistura e ela se transforma em uma coisa só, tá? Homo é uma coisa só, tá? Ela se transforma em uma coisa só. E já heterogênea não, tá? Ela é tipo assim, homogênea você não consegue diferenciar o que tem ali, tá? E heterogênea você consegue diferenciar, tá bom? Basicamente dessa forma. Então, eu quero que vocês grifem aí no livro, quando está falando assim, ó, quando o material é dissolvido em um líquido, esses materiais formam uma mistura homogênea. Está aí na página 169, acima da foto do copo com água e sal. Agora, alguns materiais não são solúveis em água, mas são solúveis em óleos, a gasolina e o óleo, por exemplo. Quando misturados entre si, formam uma mistura homogênea. A mesma coisa, lá em cima a gente estava falando que algumas substâncias elas se dissolvem na água, outras substâncias elas vão se dissolver no óleo. Então, deu o exemplo ali, que é o caso da gasolina e o óleo, quando elas se misturam entre si, elas se transformam em uma coisa só, numa mistura homogênea. Ok, agora a gente vai falar aí sobre densidade. Outra característica dos materiais é a densidade. Quando um material é colocado em um líquido, ele pode boiar, no caso se ele for menos denso que o líquido, e afundar completamente se ele for mais denso, ou flutuar no meio se o material e o líquido tiverem a mesma densidade. Então, se você coloca alguma coisa dentro de um líquido e essa substância, esse material for mais denso que o líquido, ele vai afundar, tá? Se ele for menos denso, ele vai boiar. Se ele tiver a mesma densidade, ele vai ficar no meio. Tipo assim, você tá com um copo, Se ele for mais denso, ele desce. Se ele for menos denso, ele boia. E se ele tiver a mesma densidade, ele vai ficar no meio, tá? Então, é isso aí que eu quero que vocês grifem. Vamos colocar aqui. Quando um material é colocado em um líquido, ele pode boiar se for menos denso que o líquido, afundar completamente se for mais denso que o líquido, ou flutuar no meio do líquido se o material e o líquido tiverem a mesma densidade. Até aí. Com os líquidos que não formam uma mistura homogênea, acontece um efeito interessante. Os líquidos menos densos ficam por cima dos líquidos mais densos. Então, quer dizer, ali primeiro a gente viu no sentido de um material. Se você pegar, por exemplo, uma bolinha, tá? E você colocar essa bolinha dentro de um copo com algum líquido, se essa bolinha for mais densa,
ela vai afundar, ela vai para o fundo do copo. Se ela for menos densa que aquele líquido, ela vai boiar. E se essa bolinha e esse líquido tiverem a mesma densidade, a bolinha vai ficar lá no meio do copo, tá? Dentro do copo. Agora aqui já está falando sobre líquidos, dois tipos de líquidos que não se misturam, tá? Mistura homogênea. Quando você pega dois líquidos e eles não se misturam, é uma mistura heterogênea. Aí o que que acontece? Eu tenho dois líquidos, eles têm densidades diferentes. Qual líquido vai ficar em cima e qual líquido vai ficar embaixo? Então aqui vem falando que o líquido que for menos denso fica em cima e o mais denso fica embaixo, tá? Entre esses dois líquidos. Quero que vocês grifem isso aí também. Lá no finalzinho, no penúltimo parágrafo, grifa: os líquidos menos densos ficam por cima dos mais densos. Então, o menos denso fica em cima e o mais denso vai ficar embaixo. E aí no livro tá mostrando aqui, tá, a mistura do óleo com a água. Ele não se mistura, tá? Se você pode até fazer a experiênciazinha em casa, não aconselho muito não, porque o óleo tá muito caro. O óleo tá muito caro, né? Mas se você quiser fazer uma experiência, pega só um pouquinho de óleo e um pouquinho só de água. Joga no copo, mistura e deixa parado. Ele ali, naquela hora que você está misturando, vai fazer, né, aquele alvoroço, mas quando ela parar, ela vai se separar. Vai ficar uma parte o óleo e a outra parte a água. E como o óleo ele é menos denso que a água, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Tá? Igual tá na figura aí do livro. Agora a gente vai falar sobre magnetismo. Um ímãzinho em pedra, a gente tem um ímãzinho que é em tirinha, que geralmente o pessoal faz aquelas lembrancinhas de aniversário, ou até mesmo aqueles carros de gás, eles dão uns negocinhos assim, que vem o telefone deles, o contato, e a gente bota na geladeira. Aquela fitinha atrás é ímã, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aí, falando um pouquinho sobre o magnetismo, tá? Alguns materiais possuem uma propriedade curiosa. Eles podem atrair certos materiais compostos geralmente de ferro ou de níquel. São os ímãs. A magnetita é um ímã natural. A gente encontra essa pedra chamada magnetita na natureza, tá? Então eu quero que vocês grifem aí, ó. A magnetita é um ímã natural. E se de repente eu perguntasse assim a vocês, qual o nome da pedra que a gente encontra na natureza que ela é um ímã? Aí vocês vão dizer magnetita, ok? Ímãs apresentam dois polos, o polo norte e o polo sul, e geram um campo magnético que pode ter maior ou menor alcance. Então, imagina que isso aqui seja um ímã. No próximo parágrafo, ímãs apresentam dois polos. Grifa isso aí, ó. Ímãs apresentam dois polos, o norte e o sul. E geram um campo magnético que pode ter maior ou menor alcance. Quando dois ímãs são aproximados, surge uma força de atração entre os polos diferentes e uma força de repulsão entre polos iguais. Basicamente, eu quero que vocês escrevam aí no cantinho o seguinte: polos iguais se afastam, polos diferentes se atraem. Tá? Escreve isso aí no cantinho, que isso aí é muito importante, tá? Aqui, ó, vai mostrar a força, as forças magnéticas, ó. Os polos opostos, né? Os polos diferentes, os polos iguais, ó, se afastam. O núcleo da Terra é constituído especialmente de ferro e, por causa do movimento de rotação, ele age como um imenso ímã, gerando o campo magnético da Terra.
graças ao campo magnético da Terra, podemos nos orientar por meio de bússolas. Esses instrumentos têm um ímã em forma de agulha que se posiciona de forma a apontar o polo norte magnético da Terra. Eu quero que vocês grifem aí onde tem bússola, para vocês saberem que é um instrumento que indica as direções, né? Então, a gente vai grifar ali, ó, graças ao campo magnético da Terra, podemos nos orientar por meio de bússolas. Então, gente, nós vimos, né, que o ímã, ele atrai materiais que são compostos de ferro e de níquel, tá? Na terceira questão da página 171, tá pedindo para vocês circularem os objetos que são feitos de metal. Então, vocês vão olhar aí, 2, 4, 6, 8. Nós temos 8 itens, vocês vão marcar os que são compostos de ferro. Já fizeram? Vocês já fizeram aqui? Fizeram? E o pessoal aí de casa, já fez? Vamos lá, gente. Quais foram os objetos que vocês marcaram aí que são feitos de metal? Presta atenção que não disse qual tipo de metal, tá bom? Só falou metal, que é de metal. E aí? Isso. Na verdade, nós temos 2, 4, nós temos 5 itens que vão ser marcados. Verifica aí se vocês marcaram os 5 itens. São 5, tá? Então, vamos lá. A gente vai marcar a chave, a gente vai marcar a moeda, a gente vai marcar as alianças, a gente vai marcar aquela ferramenta ali que o nome é torquês e nós vamos marcar o papel alumínio, tá? Então, tá aí para vocês verificarem. Agora, aqui na letra B, vem falando assim, agora faça uma pesquisa sobre as propriedades desses materiais e então, mudei aqui para círculo, então vamos lá. São 3 itens. São 3 itens que são atraídos pelo ímã. Qual desses 5 que nós circulamos, 3 são atraídos pelo ímã? Qual que vocês acham que é atraído pelo ímã? O pessoal da de casa agora para ficar quietinho, que é isso aí mesmo. Isso, chave, mais o quê? Aliança. Ouro não. A ferramenta, o torquês, tem mais uma. A moeda, isso aí. Chave, moeda e o torquês, que é uma ferramenta. A letra B pediu a propriedade desses materiais e marcar o X. Nós marcamos o X. E vocês vão botar aí na letra B, em qualquer espacinho aí, botar assim, ó, ferro ou níquel, porque perguntou qual material que é feito. Então, ferro ou níquel, tá? Na letra B. Agora, na quarta questão, das propriedades indicadas no quadro abaixo, qual você buscaria em um material se você quisesse elasticidade, plasticidade, dureza ou tenacidade? Vamos lá. O que vocês colocaram aí na letra A para uma ponte? Tá, eu vou ouvir as respostas de vocês e depois a gente vê se está certo ou errado, tá? Agora, letra B, um cabo de computador. Mais alguém quer falar? Agora, então, vamos para a letra C, um prato.
vamos para um colchão. Olha, eu quero que vocês anotem aí, eu vou passando no quadro para vocês anotarem, tá? O significado básico de cada uma dessas palavras, tá? Então eu tenho elasticidade, é a propriedade de um corpo sofrer uma deformação, tá? A elasticidade é o que a gente viu na semana passada, é tipo uma esponja. Eu posso fazer uma ação nela que ela vai mudar o jeito que ela é, mas depois que eu soltar ela volta ao normal. A esponja de lavar a cozinha. Por exemplo, quando eu vou espremer ela para tirar a água, né? Ela vai caber dentro da palma da minha mão. Ela está sofrendo uma ação, só que quando eu solto, ela volta ao tamanho normal, tá? Isso se chama também de flexibilidade. Plasticidade. O que é plasticidade? É a qualidade do que é plástico. É uma coisa que é plástica, tá? Ela tem plasticidade. Dureza é a resistência de um material. E tenacidade é algo que é muito resistente, que ele é difícil de partir, tá? É diferente de dureza. Então ali, ó, por exemplo, a ponte. A ponte, ela não recebe a propriedade de dureza, ela recebe a propriedade de tenacidade. Por quê? Porque tenacidade é algo que é extremamente resistente, tá? Que é difícil de se partir, de se quebrar, tá? O cabo do computador, a propriedade dele é plasticidade. Por quê? Dá uma olhada aqui no cabo. Vocês que estão aqui, vocês estão vendo esse cabo? Elasticidade é algo que eu posso deformar e ele volta ao normal. Isso aqui eu nem consigo puxar. Tá? E mesmo que eu fizesse muita força, se eu puxasse, ia acontecer o que com ele? Isso, né? Isso, ele ia se arrebentar, ele ia quebrar, ele ia se romper e quando eu soltasse, ele não voltaria ao normal, tá? Então, o cabo de um computador, plasticidade, tá? Até mesmo o cabo do computador que a gente carrega o computador é plasticidade, porque ele, se eu puxar também, ele vai arrebentar e não vai voltar ao normal. Agora o prato de comida, né? Ele a propriedade vai ser dureza, né? Porque o pratinho, ele é duro, ele é um material resistente, né? Eu posso botar no micro-ondas, eu posso botar no freezer, tá? E o colchão, ele vai ter a propriedade de elasticidade. Por quê? Porque eu vou deitar no colchão, o colchão, né, ele vai se moldar ao meu corpo e tal, mas depois que eu sair, ele vai voltar ao normal. Vamos lá, olha, eu quero que vocês grifem o seguinte, aí nessa quinta questão, tá? É na quinta questão mesmo. O petróleo é uma mistura de substâncias. Algumas delas são utilizadas como combustível, gás natural, gasolina, óleo diesel, mas há também a parafina, o asfalto e metais diversos. É isso aí que eu quero que vocês vejam, tá? Além das consequências relacionadas à queima dos combustíveis extraídos do petróleo, a extração dessa mistura, encontrada geralmente embaixo do fundo do mar, pode trazer outros riscos ao meio ambiente. Quando ocorrem vazamentos, o petróleo forma uma mancha sobre o oceano, impedindo a entrada de raios solares e causando sérios impactos ao ecossistema marinho. Aqui na letra A, porque quando ocorre vazamento, o petróleo fica sobre a água do oceano, que foi o que a gente estava conversando, né? Porque o petróleo tem a densidade menor do que a água e ele não é solúvel na água, tá? Vamos lá, gente. Aí agora, na letra B, pediu para a gente poder conversar como que a gente poderia resolver esse problema de derramamento de petróleo na água. Então tá aqui, nós poderíamos resolver este problema usando o método de decantação, porque o método de decantação ele permite separar misturas heterogêneas, tá? Página. Cada frasco a seguir contém um líquido diferente, água ou álcool. Para descobrir qual é qual, Ruth teve a ideia de mergulhar uma pedra de gelo neles.
Veja na imagem o que aconteceu e identifique os líquidos escrevendo nas plaquinhas de nome cada um. Então, olha, tá mostrando aí, ó, que a densidade da água líquida é 1. A densidade do gelo é 0,9 e a densidade do álcool é 0,8. Então, quer dizer, o mais denso é a água no estado líquido, o menos denso é o álcool e o que fica entre eles, o que seria de densidade média, é o gelo. Então, a gente viu que o que tem a menor densidade fica em cima e maior densidade fica em baixo. Aí a gente tem o primeiro frasco. O primeiro frasco, o gelo ficou em cima. Qual é o líquido que tem ali dentro? Água ou álcool? E aí? Isso, a água. Por quê? Porque o gelo, para ele boiar, ele tem que ter a densidade menor, né? Então, é isso aí mesmo. Então, bota aí no primeiro quadradinho a água. Então, automaticamente, o segundo quadradinho, álcool, tá? A gente não sabe escrever álcool e água, não? Então, vamos lá. Relembre o que você estudou nesse capítulo. Alguns materiais se deformam temporariamente, os elásticos, outros se deformam permanentemente, que são os plásticos, e outros não se deformam. Materiais que não se desgastam facilmente, como o diamante, são materiais duros. Materiais que não se quebram facilmente, como o aço, são tenazes. Alguns materiais são duros, mas não são tenazes, e vice-versa. Solubilidade é a propriedade de dissolver substâncias. Alguns se dissolvem em água e outros se dissolvem em óleo. Quando dois líquidos que não se misturam entram em contato, o menos denso deposita-se sobre o mais denso. Quer dizer, o menos denso para cima, o mais denso para baixo. Então, essa página tá top, porque ela tá assim, em alguns pontos ela tá bem resumida, tá bem legal, tá? Então, aqui a gente encerra as ciências de hoje.